gravar. Perdoe a voz, que eu tô com a minha garganta um pouquinho inflamada, tá bom? Então, tem gente que sempre me pergunta qual é a página. Então, eu vou dizer para vocês logo. A página do nosso assunto de hoje, ela começa na 93. Tá? Desculpe interromper. Tá. Tem que mandar a foto da Marrete quando? Ó, é naquele jeito lá que a gente já tinha falado. A entrega foi ontem, certo? Aliás, a entrega foi ontem. Não, hoje, na verdade, a entrega, pela manhã. Ah, não deu para me entregar. Tudo bem, você tem mais uma semana, então você pode entregar até próxima sexta. Posso mandar no seu zap? Pode sim, tem muitas pessoas que mandaram no WhatsApp, pode mandar. Quando acabar a aula, mandar. Então, assim, vamos lá na página 93, tá? No final da aula a gente vai fazer a chamada, certo? Porque eu acho mais tranquilo, porque aí todo mundo vai chegar, não é igual no começo da aula que o pessoal vem chegando atrasado. Então, nós temos a aula de geografia de hoje. Nós vamos ter dois assuntos principais, que são os movimentos de rotação e translação, são um dos movimentos que a Terra faz, e as estações do ano. Na próxima aula, a gente vai ver as fases da Lua e os fusos horários, tá bom? Então, nessa a gente vai ver só esses dois assuntos. Por quê? Porque se a gente fosse ver tudo que tá faltando do capítulo, a gente não ia sair daqui hoje. Porque é muita coisa mesmo, tá bom? Então eu fiz esse resumão aí. E lá no final da aula vai ter uma atividade no caderno. Aí, dependendo do horário que a gente terminar a aula, vocês não vão fazer aqui agora, né? Ao vivo na gente, com a sala do Google Classroom. A gente coloca lá ou no WhatsApp de vocês ou no Google Classroom mesmo. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos os movimentos da Terra. A Terra faz vários movimentos, ela não faz apenas dois. Mas os principais que vocês têm que saber mesmo, basicamente são obrigados a saber, são os movimentos de rotação e de translação, que são os principais. Por que eles são os principais? Porque eles vão estar definindo, na verdade, o dia e a noite e também a passagem dos anos. Deixa eu só tirar uma fotinha aqui. Nossa. Então vamos lá. Primeiro movimento é o movimento de rotação. O movimento de rotação é aquele movimento que a Terra faz em torno de si mesma. A Terra ela tem um eixo, como vocês podem ver aqui. Esse seria o eixo da Terra. Ela gira de forma inclinada. Por que de forma inclinada? Porque nós temos a gravidade, nós temos o Sol. Então a Terra ela não gira retinha, ela é um pouquinho inclinada. E essa inclinação faz com que os raios solares eles batam com mais frequência, mais intensamente no meio do planeta. E nas suas extremidades nós temos os raios solares chegando mais lentamente, com menos intensidade. Então a rotação é o movimento da Terra. Oi. E se a Terra girasse reta, assim? Se a Terra girasse de forma reta, sem essa inclinação, o que aconteceria? O nosso planeta ele ia receber os mesmos raios solares com a mesma intensidade. Então todo canto ia ser basicamente muito quente, porque nós somos o terceiro planeta, né? Nós estamos próximos ao Sol. Então o planeta Terra é o único que consegue abrigar a vida como a gente conhece, por conta justamente da sua localização, que nem é tão próximo ao Sol, nem é tão longe do Sol. Então, provavelmente, se a Terra não tivesse essa inclinação, todo o planeta ia receber os mesmos raios solares. Então, nós não teríamos, por exemplo, as calotas polares, que ficam nos dois polos, o Polo Norte e o Polo Sul, e a gente também não teria as 4 estações do ano, porque iam ser apenas duas, que era o verão e o inverno.
que é o exemplo de como tem aqui no Brasil, que nós estamos justamente nessa porção onde os raios solares chegam mais rápido e com mais intensidade. Então imagine o planeta Terra inteiro com o clima do Brasil. Esse seria caso o Sol batesse em todo mundo igualmente. Esse movimento de rotação, ele acontece aproximadamente num período de 24 horas. Na verdade, nem são 24 horas, são 23 horas, 58 minutos e eu acho que são 33 segundos. Então, a gente arredonda para 24 para ficar melhor para o ser humano, né? Do que esses 23 horas, 58 minutos. O que acontece com esses minutos que ficam sobrando todos os dias? Eles vão se juntar e aí nós temos o ano bissexto, que aí de 365 dias nós vamos ter 366. Isso acontece, se eu não me engano, de 4 em 4 anos, eu acho. Então, aproximadamente a Terra ela faz esse giro a 1.666 quilômetros por hora. Nossa, como é que a gente não sente isso? Porque nós temos a gravidade puxando nós, seres humanos, para o centro da Terra. Então, nós não conseguimos observar essa movimentação. Fala, Yuri. E se a Terra parasse? Do nada. Puf. Exemplo, né? Pronto, tu disse, se a Terra parar. Quem tá na parte onde o Sol está batendo, ia ter um dia eterno. E quem tá do outro lado, onde a luz do Sol não está batendo, ia ter uma noite eterna. O que é que ia acontecer? Nesse dia eterno, nós teríamos o derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar, certo? E no outro lado, nós teríamos o quê? O planeta Terra sendo congelado. Porque os raios solares, eles esquentam o planeta. Então, se não tivéssemos esses raios solares, o planeta Terra ele ia ficar frio ao ponto de congelar. Como aconteceu, por exemplo, nas eras glaciais que a gente teve, lá na pré-história. Então, isso que aconteceria se a Terra parasse de girar. Porque o movimento da Terra em torno dela mesma, ele vai trazer os dias e as noites. Então, quando a noite... Mas ela não disse que a Terra ia girar, ela não gira muito rápido, muito rápido? Sim. Se a Terra parasse, as pessoas iam voar nessa velocidade? Não. Pensamento... Nós não voamos e também não sentimos a velocidade porque a gente tem uma coisa chamada gravidade. E essa gravidade puxa a gente para a superfície terrestre. Ela está puxando a gente de forma invisível para o centro da Terra. Então é por isso que a gente fica aí. Provavelmente a gente teria um planeta muito parecido com a Lua, né? Que a Lua ela não tem gravidade. E por conta disso, os astronautas ficam, né? Não sei se vocês já viram alguma imagem dos homens na Lua, que eles ficam pulando, aí desce. Então, seria dessa forma, porque na Lua não tem gravidade. Já na Terra nós temos, então ela está sempre puxando a gente para baixo. Por isso que nós não andamos como os astronautas andam na Lua. Entendi. Então, beleza. Aqui o movimento de rotação é a Terra em torno dela mesma, tá? Aí eu coloquei outra imagem, é esse sentido aí. Ela vai rodar em sentido anti-horário. Então, enquanto aqui no Brasil, que esse aqui seria a América do Sul, aqui tá dia, porque nós estamos na frente do Sol, do outro lado do planeta Terra, que seria, por exemplo, a África, a China, o Japão, eles estão em quê? De noite ou de madrugada. Porque neste local nós não temos a luz solar, certo? Ô tia, como é que o Sol ele pega fogo sendo que não tem oxigênio no espaço? Não, mas o fato, ele não precisa de oxigênio porque é hélio, entendeu? Tia. Oi. Ele tem calor próprio? Tipo Entendi.
Ele tem calor próprio. O Sol, ele é como se fosse um grande planeta que está em constante, como é que eu posso dizer? Constantemente Erupção. pegando fogo, entendeu? Então, os elementos do Sol, que claro, ele tem elementos, eles possibilitam essa... Tia, Ah, fala. como é que o Sol ficou desse jeito? Como é que o Sol ficou desse jeito? O Sol, eu não sei explicar com 100% de certeza. Eu acho que nem os cientistas conseguem explicar. O Sol é uma incógnita. O que é isso? Ele ainda não foi completamente desvendado, entendeu? Por quê? Porque a gente não tem como chegar no Sol, claro, né? Porque o mais próximo possível, beleza. Mas não dá para chegar porque você vai ser queimado. Ainda nós não temos essa Mas, tecnologia. tipo assim, a gente sabe também como é que ele ficou desse jeito, com marca assim de lava, essas coisas assim, que deixa quente, essas coisas. Sim, Sendo que lá no espaço é mais forte gelo. aí a questão do Sol é porque ele tem alguns materiais, né, alguns elementos, que entrando em conjunto no mesmo local, eles vão fazer essas erupções, né, que é o que acontece no Sol. Que elementos seriam esses que nós temos na superfície do Sol? Seria 75% de hidrogênio, certo? E 24% de hélio. O hélio, ele é extremamente volátil. O que é isso? Se você pegar um hélio e colocar próximo ao fogo, vai pegar fogo em tudo. Não sei se vocês já viram aqueles balões de hélio que eles ficam em pezinhos, né? Mas, Edith, Se você pegar um isqueiro, por exemplo, e colocar próximo a um balão daquele, quando o balão estourar, ele vai ter uma espécie de explosão, pequena explosão, né? E é justamente isso que acontece no Sol. Só que é todos os dias, a todo momento, essas moléculas de hélio e hidrogênio estão se batendo. E quando elas se batem, Mas isso é uma coisa química ou veio mesmo? é algo químico, realmente. Aí Porque, nós tipo temos. assim, foi lá de cima, né? Aí, fora isso, a gente tem o oxigênio, o Sol tem oxigênio, por isso que nós temos as explosões. Realmente tia, no espaço não tem, mas na composição do Sol a gente tem o oxigênio. Aí nós temos o tia, carbono e o ferro. Oi. no Sol Hum, tem mais radiação do que Chernobyl? com certeza, claro. Chernobyl foi um acidente nuclear, né? O Sol ele já é radioativo por si só. Só que a radiação dele é diferente, é uma radiação ultravioleta. Não é igual a de Chernobyl, por exemplo. O Sol é como se fosse um grande reator nuclear, só que ele não mata a gente, ele só fornece a luz solar. Por conta da nossa localização, da localização da Terra. Com certeza, Então, se a Mercúrio. gente Hã? chegar perto do Sol, a gente vai ser radiado? E provavelmente morrer queimado também, né? Porque até hoje a gente Ele é não mais velho do conseguiu que a chegar Terra? muito próximo. Ele é o quê? Mais velho do que Tia, a Terra? Maior? Mais velho. Sim. A Ah, Terra a Terra tem tem mais ou menos 4,6 bilhões bilhões. de anos. O Sol, Bilhões. o Sol tem 150 milhões de anos. tia, como é que tem 150 milhões, sendo que tinha Peraí, na verdade são. bicho que pegava 150 bilhões? Bilhões, tia. Peraí. Australopithecus, um monte de coisa. 150 milhões de quilômetros, na verdade, entre nós dois. Nós dois, ó. Entre a Terra e o Sol, certo? O Sol, ele tem a vidinha dele. Não tem dizendo aqui, mas nós temos aqui as toneladas, as ondas eletromagnéticas. Tia, tem no Google. No Google tem. Tô vendo agora qual é a idade do Sol. Mas não aparece a idade do Sol, socorro. Ainda não descobri. Tia, e tem como nós ir lá para outros planetas? Eu acho que Mercúrio não por causa do Sol, né? Mas outros. Tem, assim, depende do planeta. Porque tem alguns planetas que só são gasosos, ou seja, só tem gases. Tem outros planetas que só tem rochas, né?
por exemplo, Marte, ele é um planeta rochoso. Existem 2 tipos de planeta, os planetas gasosos e os planetas rochosos. Os 4 primeiros planetas são rochosos, né? Que é Mercúrio, a Terra, que também está no meio, Vênus e o outro, que vem depois da gente, que é Marte, né? E os outros planetas, eles são gasosos, eles são feitos de gases. Aí nós temos Júpiter, Saturno, Urano, Netuno não. Netuno não é mais um planeta, enfim. Então, Plutão, aliás, não é mais um planeta, todos eles são gasosos. Aquele bonitinho verde, verde não, azul, Netuno, ele é feito completamente de gases. Então, a gente não conseguiria chegar no planeta porque não teria onde aterrissar. Um exemplo, numa nave. Você vai aterrissar em quê? Tia, Se é então gás. ele. Aí, tipo assim, tia, então é só um formato de gases com formato de um planeta. Isso, é um planeta formado de gases. E alguns deles são, depois dos gases que estão na atmosfera, eles são completamente congelados na sua superfície. Justamente porque a luz do Sol ela não alcança esses planetas. O Sol ele só alcança com intensidade até Marte. Depois de Marte, o Sol começa a ficar bem mais longe dos planetas. Aliás, os planetas ficam bem mais longe do Sol e aí eles não têm quase nenhuma radiação solar. Então, eles são congelados. Entendeu? Então, nós temos os 4 primeiros planetas que poderiam existir vida como a gente conhece. São os 4 primeiros mais próximos do Sol, sendo Mercúrio, que é o realmente bem próximo, ele não podendo abrigar vida porque é muito quente a sua superfície. O máximo de planeta que a gente teria que dá para ter a vida terrestre, como a gente conhece, é Marte. O máximo. E é justamente o que o pessoal está tentando fazer, né? Tia, Procurar a vida em Marte. então, tipo assim, como Marte, Terra, Vênus e Mercúrio são mais perto, vamos se dizer então que, tipo assim, o Sol descongela o gelo que tinha dos gasosos e deixa só as rochas. Aí por isso que tem como ir pra lá. E os outros, como é mais longe, não tem como pegar o Sol, aí por isso que não derreteu e virou rocha. A composição da atmosfera, eles são diferentes, entendeu? Eles têm outros tipos de gases. E por conta disso, pra gente, os seres humanos, respirarem aquele gás ali é impossível. Então a gente poderia, sim, numa teoria bem assim, mirabolante, a gente poderia ir sim, mas a gente jamais poderia respirar aquele ar, nós seres humanos. Porque a gente precisa do oxigênio, né? E nesses planetas nós não teríamos oxigênio, então a gente ia ter que usar um capacete. Diga. Vale? Então a gente teria que usar um capacete. Então, para nós, a nossa vida como a gente conhece nos outros planetas, exceto Marte, não ia dar certo. Então, por que quando o pessoal vai pra Lua tem que ir com capacete? Porque nós não temos oxigênio na Lua. Aí a gente precisa do oxigênio para respirar, por isso que usa o capacetezinho. Porque lá é acoplado o negócio do oxigênio. Fale. Foi o Big Bang que inventou o Sol. Não, o Big Bang foi uma grande explosão que originou o universo. O universo mesmo, tudo. Certo? E aí, dentro desse universo, nós temos galáxias e uma delas é a Via Láctea, que é a nossa. Aí nós temos uma grande estrela, que é o Sol, que promove o calor pra gente, que é necessário para nossa sobrevivência, entendeu? Tia, se a gente tivesse calor próprio, a gente podia morrer? Como assim? Se a Terra tivesse calor próprio, a gente podia morrer? Se essa estrela tu tá falando da Terra mesmo, né? Provavelmente a gente não estaria aqui, né? Porque nós não conseguimos suportar um calor muito intenso, né? Os seres humanos. O nosso corpo é muito frágil nesse sentido, então a gente não conseguiria. Então a gente é um merda. Eu tava falando sobre isso ontem. A gente só tá no topo da cadeia alimentar porque a gente inventou manobras para conseguir acabar com os outros animais, porque senão a gente estava sendo devorado até hoje. Fala, Felipe.
Então Marte é um planeta como se fosse um deserto do espaço, né? Isso, ele é rochoso. Aí, alguns cientistas lá da NASA, com os seus experimentos, estão começando a achar, acreditar que tem água lá em Marte, né? Só que o sentido de você de colonizar, não, na verdade, de descobrir um pouco sobre Não, Marte. tia, não, tia. Tinha água em Marte, só que acabou recentemente, que postou na TV. Teve na TV. Ah, então pronto. Mas por que que os caras estavam lá em Marte? Porque eles estavam querendo fazer uma colônia humana lá em Marte, né? Porque eles vão, tipo assim, eu vou acabar aqui com a Terra, né? Com o único planeta que a gente tem. E depois eu vou pra Marte e acabar com Marte também. Aí se tiver outro planeta daqui pra lá, a gente acaba com Marte e vai pro outro planeta. Tá entendendo? Os seres humanos, eles só querem descobrir essa vida ou esses recursos que podem levar a vida pra destruir o planeta Terra mesmo. Mais ainda. Ô, tia, é verdade que em outra galáxia tem um planeta que é rosa? Tem até uma galáxia que é rosa. Sim, mas assim, elas são só aquela ilusão da cor, entendeu? Porque as galáxias são o quê? Um bocado de gases. Aí eles têm uma cor por conta dos espectros que tem dentro do espaço. E todo mundo é transparente. Tipo o céu, a gente não vê o céu azul, mas o céu não é azul, ele é transparente. Porque são gases e os gases não têm cor. Eu já, tia. Entendeu? Peraí, tia. O céu não é azul, não. Eu já fui pro céu, já, tia. Ô, tia, todo mundo é azul, tia. Como é que o céu não é azul, tia? O céu Eu não fui é azul, iludido, gente. tia, esse tempo todo, tia. É o reflexo? É o É o reflexo? reflexo de todas as luzes que nós temos no céu que tornam ele azul. Viu? Vocês são muito inteligentes, tá doido, tá doido. Ah, não, mano, não. Até. Não. O céu não é azul. É reflexo da água. Cardique das águas. Cardique das águas. Como é que ela reflete as águas se a água, se a água é É embaixo meio e o céu estranho, tá não. em Você cima? vê azul, mas não é azul. Se o céu tá em cima, É tipo Ó, um espelho. Ele é transparente, céu, Pessoal, né? Só que o que por isso que a acontece? criança vai fazer um Nós desenho, temos ele o vai pintar o céu de espectro azul, pinta a nuvem de do azul. céu, entendeu? Então, como assim? Os Tia. raios solares vêm lá do Sol, batem na superfície terrestre. Eu vivi uma mentira. E quando batem, sofrem um fenômeno de espalhamento, os raios solares. Pronto. O raio solar a gente não consegue visualizar, né? Ninguém consegue visualizar os raios solares, tipo, batendo no planeta. Por quê? Porque eles são transparentes. Só que toda luz transparente ou branca, ela carrega todas as cores. Isso é física, é porque vocês ainda não viram. O Tia. branco nada mais é do que todas as cores juntas. Oxi. Por que a senhora vai ficar doida? Uma pergunta, por que a senhora vai ficar doida? Ah, Se nessa galáxia aí que é tudo rosa, É, professor. o ar também é rosa? Mas não é o ar, não. Oxe, a gente nem vê o ar. Oxe, que é isso? Tá bem, Yuri? tá de suar, viu? Então, vocês entendem o que eu tô pensando? ó, presta atenção. Yuri, o branco, ar só é ele é a transparente, viu? junção de todas as cores que nós temos conhecimento, né? Então, a luz do Sol, ela é brilhosa e branca. Por conta disso, né, nós temos dentro da atmosfera, além do oxigênio, nós temos outros gases, e um deles é o nitrogênio, certo? Juntando o nitrogênio e o oxigênio, eles vão formar um espectro. E a partir desse espectro, que forma um prisma, as cores vão passando e quando chega no céu, a cor que Tia. predomina é o azul. Gente, esse Faz esse- reflexo da água aí não tem nada a ver pro céu ser azul, viu, tia? Ó, faz isso aqui. É como se na atmosfera acontecesse isso aqui, desse Caraca, prisma. um arco-íris, né? Isso. É, Aí o que tia. acontece? Nós temos todas as cores e quem é que predomina no céu? O azul. Ui, por isso que a gente vê azul, entendeu? Professor, Diga. Ah, tá. Agora você me explicou direitinho. Muito obrigado, tia. Muito Mano, obrigado. meteu o pau nesse Big Bang Quiz. professor, Meteu o pau nele. Então sua teoria estava errada, Yuri. Então, quem tiver
tiver, eu sei que é um pouco infantil, mas quem tiver internet não, quem tiver Netflix, para saber um pouquinho mais sobre essas questões, existe um desenhozinho. Eu sei que é um desenho, vocês são mais maiores, né? Não vão querer assistir. Ai, São crianças, desenho. são Ai, crianças. desenho, que coisa besta. Eu quero ver, não Ó, quero. tem o nome é Pergunte aos Storybots. Vou mostrar pra Professor. vocês. O quê, tia? Como é que é? Pergunte ao quê? Pergunte aos Storybots. É do Tom e Jerry. Aí, é esse aqui, ó. Pergunte aos Esse é Storybots. tipo de temporada. Na terceira temporada, você não precisa assistir tudo, né? Na terceira temporada dos Storybots, Vou ver nós agora. temos De Onde Vêm os Planetas, tá? Então eu vou assistir a terceira temporada, tá bom? Aí, Tia. de onde... Storybots, cadê ela? A menina que perguntou, a Ságina. Aí tem assim, de onde vêm os planetas? Aí aqui vai falar sobre a origem dos planetas, como eles são formados, e também tem outra que tem assim, por que que o céu é azul? Aí também tem a explicação do porquê o céu é azul. Tia, só assistir Luna, tia. Esse é o filho, o Enzer Hack, viu? Um da assassino da Netflix. Enzer Hack. Criança. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Oxe, É na primeira temporada, porque o Do céu nada, é a menina azul. falou. Do nada, a menina falando na aula. Professora. Ei, meninazinha, tua mãe é boa pra Eita, tu? menina. Oi, tudo bem, menina? É mais linda Tua mãe é boa pra tu? Pronto, acabou a aula. Acabou. Então vamos lá. Que eu tava respondendo as perguntas de vocês não deixam eu terminar. Vamos lá. Só que Movimentos da Terra, nós temos outro, que é o movimento de translação. O movimento de translação é o quê? É o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Não é o Sol que se mexe, meu povo. É a Terra que se mexe, tá? Pelo amor de Deus. Nós temos o movimento aparente do Sol. Quando a gente olha aqui da Terra, parece que o Sol está se movimentando. Mas não é ele que se movimenta, é a Terra, tá certo? Pelo amor de Deus. Não cometam o erro de dizer que o Sol está Tia, eu andando. achava que era o sol que tava andando. Não, somos nós que estamos nos movimentando, a Terra. Os terraplanistas. O Sol é o centro do mundo. Não, a Terra é o centro do mundo. E o Sol é só um planetinha pequeno. Não, para os terraplanistas, a Terra é plana. Agora, eu realmente não sei como eles veem o Sol, essa questão do Sol. tia. Agora, se Ele é do tamanho de bola de gude, Fala, tio, o sol, né? Não é Felipe, possível. Fala, Felipe, deixa Bercinho. o Felipe falar. Fala, Felipe, vai. Tia. Ah, Existe mesmo um campo de força em volta da Terra, um limite? Não, não existe Sim, não. só se fosse Imagina. uma redoma invisível que é a camada de ozônio. o menino não sabe nem qual é o nome da camada de ozônio. Tomada de Pronto. Antônio. tudo bem? A camada de ozônio, Felipe, ela protege a superfície terrestre. Por quê? Porque mesmo nós sendo o terceiro planeta mais longe do Sol, né? Nós somos o Assiste a terceiro. linha pitadinha. Os raios solares, se nós não tivéssemos a camada de ozônio, elas iam chegar com muita intensidade aqui no planeta. E o planeta ia ser muito, muito, muito quente. O que acontece? Para que não seja muito, muito quente o planeta, ele mesmo criou uma camada, que seria a camada de ozônio, que vai proteger a superfície terrestre. O que acontece com o aquecimento global? A camada de ozônio, ela está se tornando mais fina. E quanto mais fina e com buraquinhos, claro, os raios solares vão entrar com mais intensidade na Terra, fazendo com que a Terra fique mais quente. Se a camada de ozônio acabar geral, aí o que acontece? Os raios solares vão entrar com mais intensidade e aí vai ocorrer o derretimento das geleiras e o nível do mar vai aumentar. Quando o nível do mar aumentar, algumas cidades costeiras, que são as próximas ao oceano, elas vão desaparecer. Exemplo delas seria Fortaleza, outro exemplo também seria Nova York, que ia ficar embaixo da água, tá? Isso se acontecer realmente a destruição total da camada de ozônio. Espero que não aconteça, tá? Então, o movimento de translação, ele dura 65 dias, 5 horas e 48 minutos.
Tá certo? E quando esse movimento acabar, vem o quê? Começa tudo de novo. É um movimento que nunca acaba. Então, pra que eles colocam dia? Por É que um a gente ciclo coloca contínuo. dias? Porque nós precisamos, o ser humano tem a necessidade de controle, né? Então, quando a gente coloca os dias, a gente está controlando o calendário, por exemplo. Nosso calendário não tem 365 dias. Esses 5 horas e 48 minutos, eles são levados para outros locais. Por quê? Porque a gente tem os anos bissextos, que aumentam, né? Nós ficamos com 366 dias. E aí, todos esses horários, eles vão para lá. Mas eles começam em janeiro ou eles ultrapassam e depois começam no mesmo ano? No ano. Tipo assim, eles começam em janeiro e vai até o final. Ou então eles vêm de dezembro, novembro. Depende da civilização, porque a questão do tempo, a gente usa o tempo a partir da nossa cultura. Então, para a gente, por exemplo, o ano ele começa em janeiro, né? Mas para outras culturas, ele começa em outro período. Por exemplo, o ano na China, ele não começa em janeiro. Ele vai começar, se eu não me engano, em março. Que aí muda o ano, né? O ano da cobra, o ano do, sei lá, do rato, não sei o quê. O tipo de contagem de tempo é diferente. Então, pra gente aqui, o Brasil, esse ano começa em janeiro. Mas para outros locais ele começa em outro mês, em dias diferentes. Mas tipo assim, tia, só o cientista que liga pra isso, né? Porque o resto das pessoas estão cagando pra translação. A gente sabe que existe, Olha, até a né? professora afirma, A né? gente sabe que existe. Não, a maioria das pessoas realmente não liga, né? A gente sabe que existe, porque né, nós sofremos a intervenção dele, mas muitas pessoas não se ligam para que tipo de movimento quer seria. viver. Entendeu? Aí tá, o movimento de translação, ele também pode ser chamado de revolução, tá? Então, o planeta faz esse tipo de rodeio, né? Junto com os outros planetas. Então, o Sol, ele é o centro do sistema solar, ele está no meio. Enquanto os outros planetas, eles vão estar sempre rodando o Sol, tá bom? Esse movimento, ele, por exemplo, faz pra gente, né? A gente vê melhor nas estações do ano. Então, a translação, ela influencia nas estações do ano, certo? Que é esse movimento, como eu falei para vocês. Nós temos o movimento do planeta que gira em torno do Sol. Isso são 365 dias, ou seja, um ano. Estações do ano, que é a nossa última parada nessa aula. Nós temos... Tia. Oi. Mas o planeta, todos os planetas, eles rodam em volta da Terra? Não, todos os planetas giram em torno do Sol. Sim, todos os planetas giram em torno do Sol. Só Porque ele tem uma atração gravitacional muito grande. Saturno e Netuno e Júpiter giram, e Urano também giram em torno do Sol, sendo que eles não têm nem Sol. Eles não recebem os raios solares, mas a força gravitacional do Sol, que é uma espécie... Deixa eu ver como é que eu posso explicar para vocês. Campo de força. Imaginem um cabo de guerra, pronto. Nós temos o Sol puxando todo mundo, exemplo. E os planetas estão puxando de um lado e o Sol está puxando de outro. O Sol é mais forte. Então, quem é que vai ter a força maior? É o Sol. E ele vai controlar todos os outros planetas, porque ele é mais forte. Exemplo. Então, por isso que os planetas, mesmo não recebendo a luz solar, eles estão ligados ao Sol, porque ele é mais forte. Ele tem uma força gravitacional maior. Como se fosse um campo invisível que está puxando os planetas para ele. Tia, se não tivesse o Sol, a gente tava boiando por aí? Se não tivesse o Sol, a gente nem existia, porque dava tudo neve. Não, mas se a gente tivesse calor próprio, se desse pra viver na Terra e não tivesse o Sol, a gente tava boiando pelo espaço? Não, porque a gente ainda ia ter a gente ainda ia ter a gravidade. Quem é que A influencia a Terra? Quem é que influencia na gravidade da Terra? A Lua. A Lua é com a gente. Oxi, tem besteira não.
A Lua, ela é um satélite, né? Sério, Próprio do planeta Terra. A gente que tem a Lua, nós. A Lua é nossa, da Terra. Então, ela influencia as marés e ela influencia também a gravitação. Então, se a Lua tivesse, por exemplo, mais próxima do planeta Terra, a gente estaria flutuando, porque ela influencia na gravidade do planeta, entendeu? Massa. Só a Terra que tem a lua. Essa Lua da gente é nossa. A Lua que a gente vê no céu, ela é própria do planeta Terra. Mas existem outros planetas que têm outras luas. Como, por exemplo, Saturno, né? Saturno tem várias luas. Júpiter tem várias luas também. É verdade que Saturno tem 25 luas, parece. De onde que surge essas várias luas aí? De onde que vem todas essas luas? A Lua, basicamente, ela é uma rocha bem grande. É uma rocha. Então, como é que pode dizer? Qualquer rocha que tem o tamanho da Lua, ela é considerada Lua, entendeu? Se a lua cair em nós? É basicamente impossível, porque a gente tem a força da gravitação e ela também. Deixa eu falar mais um negócio. É verdade Eu entendi porque a cidade não tá ruim. Distância 4 centímetros todo ano. Como é, menino? A página não é normal, não, tia. No milhão. É verdade que a normal, Lua não, ela tia. se distancia 4 centímetros, eu acho que é isso. Todo ano da Terra. Não sabia dessa informação. Onde foi que tu escutou essa informação? Teoria essa daí. Eu tenho uma pergunta. É verdade que lá em Saturno, no anel de Saturno, chove diamante? É não. Eu juro que eu ouvi. Não, mamãe, eu tenho outra pergunta. Por que Saturno tem aquele anel em volta dele? Aquele anel de Saturno, basicamente, são várias rochas que protegidas ficaram dos meteoros. lá voando por conta da gravitação do planeta. Aí elas ficaram lá e formaram o anel. Mas aquele anel de Saturno é basicamente um bocado de rocha. Eu acho que a próxima pergunta do Enzo vai ser: é verdade que tem um planeta com cheiro de bosta? Meu Deus. Ó, realmente, tá dizendo que aqui eu fui pesquisar, né? Porque eu não sabia dessa informação. E se tivesse, viu, tia? Se tiver. Ela se afasta 4 centímetros por ano da Terra, a Lua, realmente, tá? Tia. Então, assim, 10 anos, meu Deus, ela vai estar onde, né? Ela vai estar com... Aí quem quer 40 estudar a Lua, né, meu centímetros. povo? Quem é que tá... Olha, a Bianca vai perguntar, deixa ela perguntar. Tia. Ano passado, passou no jornal que a Lua ia ficar mais perto da Terra. E ficou mesmo, eu vi. Todo ano acontece isso? Ficou, tia, ficou. A lua sangrenta. Porque a Lua controla as marés, por exemplo. Passou no jornal que a Lua ia ficar perto de Marte. Aí eu tava correndo no jornal, não sei nem o que eu acredito. laranja e a Lua, bem pertinho. Tia, é verdade que a lua ela vai morrer? Tipo, a melhor coisa do mundo. Não. É verdade que ela vai morrer. É verdade que ela vai morrer. Porque sem a Lua a gente não ia ter as marés, a gente ia ter dificuldade na questão dos dias. Se a Lua chegar mais perto da gente, A Lua seria... A pergunta se Saturno não chove diamante e outro fala que a lua vai morrer. e a gente vai virar o planeta A Lua seria... A Lua de Saturno seria por dentro dele? Porque, tipo assim, como tem 25 luas, parece, ela... nenhuma aparece, só aparece as rochas. Então elas ficam tudo dentro de Saturno? Não, elas não ficam dentro não, elas ficam fora. Viu? Ou então é menores do que a nossa lua própria? Não, Saturno é o... Não, elas não são menores. Elas ficam ali rodando Saturno, entendeu? Ele tem o anel, né? Então tem várias partes. Então tem várias partes que é só lua, né? Isso. É tipo assim, ó, deixa eu mostrar aqui uma imagem. É tipo filho preguento? Elas ficam assim, É tipo o toneleiro que tu sabe. Então... Entendi. Ô, tia, é verdade
eu vi aqui no Google, tá bom? Jovem Diamante mesmo, pesquisa aí. Eu não sei não. Pesquisa aí, tio, eu juro. Eu tô mentindo não. Eu tô mentindo não, tia. Pesquisa aí, os que disseram aí, tia. Pesquisa no Google. Pesquisa no Google aí pra tu ver. Diamante Eu aonde? odeio aquela voz daquela mulher, eu odeio aquela voz daquela Mas não joga mulher. diamante, aí apareceu aí que realmente chove. Minecraft? É chuva de diamante, ainda não? Pois é, chove diamante. E nos anéis de Saturno, não chove diamante. Vai pra lá, Neptuniano como Saturno É e verdade, é Júpiter são verdade. feitos de gás. Essa Lá na casa chove diamante. atmosfera Agora eu vou rir da minha cara. condições ideais Vai rir da minha cara. para comprimir o carbono em diamantes. Caramba! É que é Eu mesmo? falei que Vai chave pra diamante. lá, Meu amigo, eu não estou errada. Eu não estou errada. Eu estou certa o tempo todo. Eu sempre estava certo, tia. Tá bom, bora. Voltando, senão a gente nunca vai Eu terminar sempre essa estava aula. certo. Então vamos lá. Estações do ano que nós temos, elas Já acabou. dependem. Nós temos o hemisfério sul e o hemisfério norte. As estações do ano, elas possuem características bem definidas, vão se diferenciar dos hemisférios e elas também sofrem intervenção da rotação e da translação. Então aqui nós temos as 4 estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. Quais são as características do verão? Apresenta temperaturas elevadas e dias mais longos que as noites, certo? Nesse período nós temos aumento dos índices fluviométricos, que seriam os índices de chuva. E essa estação, a do verão, ela sucede a primavera e antecede o outono. Depois do verão, nós temos o outono. Oi. Aí tá diferente. Antes estava outono, inverno, primavera e verão. Aí tá verão, outono, inverno e primavera. É porque aí tá seguindo uma ordem, realmente. não tá na ordem. É como Até se agora fosse um ciclo, até agora eu tô pensando em Saturno que chove diamante. Ô tia, Oi. E pra fazer um foguete pra nós ir pra lá, gente. Pegar os diamantes. Do Minecraft, sai? Do nada, o Outono. cara fala de Minecraft. Outono. Minecraft, menino. Tá falando do quê? Tá ficando doida. Em outono, nós temos o declínio das temperaturas, fica mais frio, com exceção da localização próxima à linha do Equador, que no caso é a gente. Então, a gente não sente essa mudança do verão para o outono. Nesse período, as folhas das árvores elas começam a cair e a ter tons amarelados. No inverno, nós temos uma queda da temperatura. E em alguns locais dos hemisférios nós temos as geadas e as nevascas, que não acontecem aqui, né? Apresentam dias mais curtos e noites mais longas por conta da menor incidência dos raios solares. E a Mas lá no primavera... Pacuti chove granizo, tia. Minecraft. Mas aí o granizo ele não seria uma geada nem uma nevasca. O granizo é uma espécie de pedra, enquanto a nevasca e a geada é a água que, por conta das temperaturas, ela vai condensar, vai entrar no seu estado sólido e aí ela vai acontecer, né? Vai descer dos céus. Isso não acontece em locais onde nós não temos um inverno bem definido. Aí nós temos a primavera, que a primavera nós temos temperaturas amenas e agradáveis e os dias ficam mais longos e a noite também é mais curta. E aí na primavera nós temos o florescimento das... Por isso que eu acordo mais cedo. Diz, Adriele. ela só quer frascar, tia. Dá corda pra ela, não. Então, nós temos o verão, outono, inverno e primavera. Aí, quando acaba todas as estações do ano, volta de novo. Verão, outono, inverno e primavera. Aqui, como nós estamos próximos da linha do Equador, a gente só consegue visualizar e ter 2 estações do ano, que é o verão e o inverno. Lá na região sul, por exemplo, que fica na zona temperada do planeta, aí nós temos as 4 estações bem definidas, certo? Aí nós temos, último agora, para a gente poder finalizar, os solstícios e os equinócios. Ei, tia, eu tô frescando no chat aí, ó. Tô vendo.
Os solstícios Cala a boca, Yuri. aconteceria Depois dessa tia tirando os pontos. Cala a boca, mano. entre o verão e o inverno, tá? Nos hemisférios. Aqui nós temos o Sol batendo com maior intensidade na superfície terrestre e por conta disso nós temos o solstício de verão, tá bom? Quando um lado tá com solstício de verão, o outro tá no inverno, tá certo? E nós temos o equinócio, que é o início da primavera e do outono. Acontece 2 vezes ao ano e os hemisférios recebem a mesma quantidade de luz, tá bom? Então, aqui seria o solstício e solstício, aqui o equinócio e o equinócio. No equinócio, os dias e as noites têm a mesma duração. No solstício, o dia, ele é mais... No solstício de verão, o dia, ele é mais maior, mas maior é ótimo. Ele é maior do que as noites. E no solstício de inverno, as noites são maiores do que os dias, tá certo? E no equinócio, os dias e as noites têm a duração igual, tá? Equinócio, o equino vem de igualdade, então sempre lembrem disso. Equinócio, dias e noites iguais. Solstício de verão, dias maiores do que as noites. Solstício de inverno, noites maiores do que os dias. Peraí, pronto. Aí Tia, acaba que horas, misericórdia. Vai agora, mulher. Aí nós temos a atividade... Você não tá nem com o livro e fica pedindo pra terminar. Aí nós temos a atividade